importar mesmo é a minha presença aqui, do mesmo jeito que a presença de vocês. Mas se vocês quiserem saber detalhes, dá uma mergulhada lá e me pergunte. Por exemplo, tem muita gente que me pergunta, mas como é que foi ser aluno do Boss? Né? Você conheceu o Boss? Como é que foi? Aí a gente entra, eu conto detalhes, não vou, tá? E não é que eu fui aluno, que ele veio aqui e deu um puta curso, né? Ele veio visitar o Brasil, deu palestras, fez uma reunião na Associação de Design, num chá que a gente ofereceu para ele e eu estava presente, deu uma aula na PUC na especialização, que eu também assisti. Então, eu fiz algumas horas, né? Acho que não chegou 10 horas, 15 horas de aula direto com ele, mas tive a oportunidade de sentar com ele e conversar. E tem um sonho que ele contou, que eu nunca mais esqueci, que oportunamente eu conto para vocês a interpretação que ele deu, que é algo fantástico, assim. Então, isso é um detalhe dessa formação toda com todos os outros mestres com quem eu estudei. Mas eu também confesso que onde eu aprendi mais foi com a vida e com os pacientes. Tá? Bom, então, vamos lá. Vocês estão acostumados, pelo menos, não sei na PUC hoje em dia, mas até entrar, quando vocês fizeram, na minha época era colegial ou normal, colegial ou humanas, né? Tinha exatas e humanas. Ensino médio e aí cursinho e universidade, certo? É isso, para vocês. Tá. Tinha lista de chamada, não tinha? Isso, que era uma lista de presença. Presença é uma palavra importante para nós. É a tradução de Dasein. Na segunda aula nós vamos mergulhar nisso. A tradução que a Marta de Sá optou para a palavra Dasein. Né? Da é uma preposição alemã que significa lugar, aí, um espaço, uma abertura, e Sein, que é o verbo ser. Então ela traduziu Dasein por presença. Então, lista de presença. Para que o professor de vocês passava a lista de presença? Né? Eu estou passando uma lista de presença. Para que serve isso? Vai, me ajuda, gente. Parece uma boba. Olha, o curso, eu vou fazer um monte de perguntas, parece óbvia e boba, mas faz parte, tá bom? Tem uma razão de ser. Para que serve? Quem arrisca? Vai, preciso ouvir a voz de vocês, conhecer vocês. Então, Fernanda, isso mesmo, para comprovar. E aí parece mero detalhe burocrático, para dar uma satisfação lá para a direção da organização a qual vocês pertencem. Uma escola, uma universidade, etc. Mas eu fico pensando que também pode ser para que vocês, de fato, comprovem que estão aqui. Que cada um veio. Não só que veio e está aqui fisicamente, que veio e veio, que a atenção está aqui, o foco está aqui, me ouvindo. Né? Aqui fala, aí escuta. Parece uma obviedade, e é mesmo, porém, é com isso que cada um de vocês vai lidar, é com isso que cada um de vocês vai ter que ter muita atenção na hora que estiverem diante de um ser humano em sofrimento pedindo ajuda. Quando vocês encontrarem um ser humano que veio até vocês, você pode me ajudar? Fernanda, você pode me ajudar? Olha, está acontecendo isso na minha vida. Se você não estiver lá, com ele, daí o ser com, que também nós vamos pegar esse existencial do Heidegger, não vai rolar nada. Se você se proteger atrás de um protocolo, não, estou aqui paciente, o que eu tenho que fazer? Isso, aquilo outro, vai seguir os passos. Porque não é um ser humano que chegou com uma perna quebrada. Se ele chegou com uma perna quebrada, pegar um protocolo
de ação de manejo clínico via corpo médico, né, conhecimento médico. E nem querer saber qual é o nome do cara com a perna quebrada, porque não precisa. Ele está com a perna quebrada, está doendo muito, você chegou no pronto-socorro, o que vai acontecer? Vem cá, radiografia, aí tem que reduzir, eu acho que vai precisar fazer uma cirurgia, botar pino, e vai. Quem vai se preocupar com o nome, aí sim por efeito meramente burocrático, é o hospital, o cara, o gerente, o administrador do hospital. Nenhuma novidade, ok? Estão, ok? Então, isso é trabalho preciso. Quando antes de vocês chegarem, Gabriela estava me questionando sobre precisão e rigor. Porque a fenomenologia trabalha com rigor e quase nada com precisão. E as ciências médicas, que usam as ciências naturais, enquanto metodologia de trabalho, trabalham com precisão. E muitas vezes isso não traz rigor nenhum. Ok? Estão acompanhando? Vamos mergulhar então. Então tá, então uma lista de presença para saber se vocês estão aqui, se vocês vieram. Fui lá no show do Paul. Você foi? Fui. O show bombando lá. Na fileira de baixo, né, porque era um casal, e os dois, com o celular respondendo sei lá o que, sei lá o que, sei lá o que. Onde é que eles estavam? No show, lá, a geração de vocês fica em 10, 15, 20 lugares ao mesmo tempo. O tempo todo, quase. Estou surpreendido que vocês estão aqui, ó. A cara, o sorriso, o olhar, o brilho no olho, essa troca que está rolando é raro. Então, parabéns para mim e para vocês. É verdade, gente. E aí, se vocês vão lá atender um paciente, né? Tem como é? Vocês vão ter que me aguentar. Dead Life? Não. Afterlife. É um seriado do Netflix. Afterlife, vocês vão ter que me aguentar. O cara vai num terapeuta que é assim, ele responde WhatsApp no meio da consulta, ele é muito engraçado e é um bom exemplo do que fazer e do que não fazer. Assistam, se divirtam, enfim. Então, voltando, a importância da presença, totalmente foco, eixo, ao estar ali. No budismo, e o Dharma budista vai entrar, o Dharma budista, os conhecimentos xamânicos, cultura Dakota, os índios norte-americanos, cultura tolteca e asteca, culturas ancestrais vão participar, tá? Porque foi uma coisa que eu descobri, fiquei muito feliz quando eu descobri isso, a intimidade que existe do conhecimento, da fenomenologia, de um modo amplo, da fenomenologia específica, aquela que o Heidegger burilou e deu um acabamento, que é onde nós vamos surfar mais. E a fenomenologia, que segundo Carlos Castaneda, sabe quem é? Não, ninguém sabe. Tá. Castaneda é um antropólogo americano, anos 70, mais ou menos, é da minha época, que foi estudar rituais toltecas com a utilização de peiote, psilocibina, do mesmo jeito que no ritual religioso atualmente se usa a ayahuasca, né, o santo daime, e aí tem um sincretismo com a religião, com o cristianismo, porque tem todos os inários que eles, né, ficam cantando, não sei se vocês conhecem ou se já frequentaram, enfim. Nos rituais toltecas, assim como no xamanismo, se usam também algumas drogas tal, e tem todo um corpo de conhecimento de troca religiosa, etc. Esse conhecimento, não a droga, o conhecimento, dialoga intimamente com fenomenologia.
A ponto desse antropólogo que foi estudar esses rituais, a tese de doutorado e mestrado dele, Universidade da Califórnia, ele afirma num dos momentos dessa tese que os xamãs, que os feiticeiros, pesquisadores toltecas, que são anteriores aos astecas, utilizavam, na opinião dele, de fenomenologia como método de trabalho, sem saber que estavam utilizando. Então, tem muita referência. E tem tudo a ver, né, gente? Porque a fenomenologia, ela brota de uma revisitação dos pré-socráticos, antes do Sócrates, né? Até o Sócrates, tradição oral. Com Platão, né, que escreveu as coisas do Sócrates, começa uma tradição escrita. E vem vindo até os nossos dias, hoje em dia com essa coisa, né, faço um curso, estou ao vivo aqui, mas vocês vão utilizar também do não presencial via EAD com o canal. Então, tem uma crítica sobre isso de um distanciamento do fenômeno da experiência pura ali, e aí quase uma desumanização no sentido de ir se tornando inumano, porque a presença humana não está ali. Isso é uma outra discussão, nós vamos deixar, oportunamente nós voltamos nela, tá? Nós temos até abril do ano que vem para estar junto ainda nessa parte teórica. Então a gente pode voltar a falar nisso, mas só para não perder um fio para ir trazendo vocês, fica aqui. Pode me questionar a qualquer momento um estudo ou uma pesquisa que vocês fizeram. O representante maior do que está acontecendo nesse sentido da ponta, né? Pré-socráticos, tradição oral, escrita a lápis, carvão, caneta, máquina de escrever, vai distanciando. Pensa, quando eu estou escrevendo à mão, a minha singularidade está presente. Eu posso estudar caligrafia, pode identificar se aquela letra é você ou não é você, se alguém imitou a tua letra, o teu estilo. Mas aí a hora que escreve a máquina, dançou, tem que ver né? Quando vai para o computador, dançou mais ainda. Porque se na máquina você ainda identifica que o R está batendo na tinta mais forte lá, nesse filme de investigação, né? Tem esse tipo de coisa, no computador dançou mais ainda, não tem. Quando muito o estilo do escrever, então fulano, sei lá, igual Guimarães Rosa, é um estilo que você não confunde, né, com nenhum outro. Clarice Lispector, você logo identifica que foi ela que escreveu aquilo, mesmo ela tendo escrito a máquina. Mas hoje em dia, vamos combinar, se você escreve algo, vai, Facebook, o que for, e não caiu bem, mesmo sendo singular, mesmo sendo... Você recebe uma pressão para você corrigir aquilo e vai pasteurizando, vai ficando algo mais homogêneo mesmo. Vai, voltando. Tradição oral, pré-socráticos, aí de Sócrates, Platão em diante, escrito e chega nos nossos dias, vai. Heidegger. Atualmente o filósofo de ponta chama Sloterdijk, Peter Sloterdijk. Ele está vivo ainda. E tem esse historiador que está bem... O Yuval, sabe? Homo sapiens, Homo Deus. Ele anda dialogando com viés filosófico também. Então, eu vou abrindo umas janelas, mas eu já fui muito criticado que eu abro janela, vou embora, aí eu volto, aí abre outra janela, e que fica confuso. Então, eu vou citar, eu vou continuar abrindo a janela, mas eu não vou entrar nelas, tudo bem? Então tá, eu estou nessa linha de tradição, ok? Então, o que eu estava falando que eu lembrei do Castaneda e do Dharma budista? Nessa coisa de concentrar, de focar, de estar presente, viver o instante onde você está presente como se fosse a primeira vez que você tivesse chegado nele, e no caso, é a primeira vez que vocês estão aqui. Mas também a última vez. Como se não fosse ter segunda-feira que vem. Ficar aqui presente como se fosse a primeira vez que você encontrou aquela pessoa e a última vez. Isso, se você conseguir conquistar esse exercício, você garante uma presença
Com muito rigor, talvez com nem tanto precisão, mas com muito rigor. Bom, então por isso a lista de presença, viu, Fernanda? Mais por isso do que por... Outra coisa, Então, eu preciso de um e-mail, Gmail. Quem colocou o e-mail, ótimo. Mas quem não, o Gmail não for Gmail, vocês precisam criar um Gmail para mim, porque só pelo Gmail é que vocês vão ter acesso ao canal, para poder se inscrever e eu autorizar vocês a entrarem nas aulas, porque lá no meu canal tem muita coisa, tem uma aula que eu dei no Mackenzie sobre desconstrução do aparelho psíquico, tem um monte de coisa lá, tem congresso internacional de acompanhante terapêutico, tem aula de psicofármaco que o Tiago deu, tem um monte de coisa lá. Isso livre, a qualquer momento vocês podem ingressar, não precisa de e-mail, não precisa de nada. Mas para eu liberar as aulas, eu preciso do e-mail Gmail, tá bom? E uma vez que eu já dei uma dica da coisa mais importante que o paciente precisa, de tudo, é o mais importante, é que vocês de fato estejam lá e escutem, e ao escutar, consigam identificar qual foi a convocação que surgiu daquele encontro, para ver se vocês conseguem responder àquela convocação ou não, se vocês encontram recursos necessários na tua caixa de ferramenta particular para responder ao que ele veio e trouxe, para a gente conseguir construir essa caixa de ferramenta bem completa, chave de boca, martelo, parafuso, como se ele fosse uma máquina. A gente sabe que não é. Então, isso é outra coisa. Eu vou usar muitas expressões das ciências naturais e do tratamento do ser humano como se ele fosse uma coisa, porque é o que a gente está mais acostumado e vai servir de exemplo mesmo, tá? Mas não percam de vista que toda vez que eu falar coisa, tá errado, tá pobre, tá anêmico. O ser humano é muito gordo para ser chamado de coisa. E o culpado disso é o cara que deu acabamento, quer dizer, apaga. A culpa disso, a responsabilidade disso é todo esse histórico que dá origem à civilização ocidental do Platão, porque os pré-socráticos a coisa era de outra ordem, a gente vai mergulhar nisso um pouquinho, mas do Platão para cá, vem vindo numa evolução de distanciamento, já visto tradição oral, escrita, Isso é um exemplo pequeno perto de todas as outras consequências que isso foi. Na verdade, escrever dessa forma já é consequência de um espírito que estava na época, em cada época. Idade Média, Idade Moderna, sabe? Essas divisões que vocês viram isso em história da filosofia, história da psicologia, não sei, se não tiveram, vão ter. E chegamos nos dias de hoje. Então, quem deu o acabamento, não é que ele é o responsável, mas ele dá uma acabamento, que nem o Heidegger dá um acabamento na Fenô, para nós, para usar a Fenô como instrumental, como método para trabalhar com a doença e a saúde humana, o Descartes deu acabamento à metodologia das ciências naturais. E é ele que chama vou escrever de azul, de res cogitans e res extensa, o ente existente. Tudo que existe é ente. Chuva é ente, eu sou ente, né? Depois nós vamos ver com calma, ente de ordem construída, instrumentalizada. Então a lâmpada, a mesa, a caneta. Ente simplesmente dado,
a gente volta nisso com calma e mergulha, que é chuva, é pedra, é montanha, é rio, ente animal, ente planta, ente homem. Ah, então, por isso... Como é seu nome? Gustavo. Gustavo. Fala, Gustavo. O que você lembrou? Você mandou no grupo. Isso, exatamente. Foi por isso. Vocês viram a epígrafe da aula? Então, é isso mesmo, é por causa disso. Entes. Os entes, para o Descartes, é dividido em res cogitas e res extensa. Não só para o Descartes, na verdade, ele é só o representante final desse pensamento que veio sendo construído através dos séculos, até chegar nele. Res, do latim, é coisa. Cogitas, que cogita, que pensa. Coisa pensante. E, então, aqui, coisa que tem extensão, medida, passível de ser medida. O Max Planck, põe no Google, Max Planck é da turma do Einstein, do Heisenberg, esses físicos. Ele tem uma frase que ficou famosa, que ele fala assim, o real é só aquilo que pode ser medido. Considera-se real o que pode ser medido. Ou seja, aquilo que não pode ser medido não tem realidade para as ciências naturais. Por isso que elas têm precisão, isso anota, e não tem rigor, porque ela joga para fora tudo que não pode ser medido. Por isso você chega no pronto-socorro, só que a perna, nesse caso do exemplo, não está quebrada. Então o cara vai perguntar teu nome, porque você chegou lá. Quem é você? Fulano. Tá com dor? Tô. Dor pode ser medida? Tem uma puta dificuldade para medir dor, concorda? Porque é uma experiência muito subjetiva. Como que eles medem? Quem foi já pronto-socorro e falou com o enfermeiro, com o médico? Qual é a primeira coisa que eles falam? Tá doendo? Tá. De 1 a 10. De 1 a 10. Medida. Tá? Tá. Mas eu estava falando de caixa de ferramenta que fique bem completa. Qual é o caminho que nós vamos utilizar? O que nós precisamos fazer para ampliar a nossa caixa de ferramenta? Porque o que eu quero no curso é que vocês dominem, se assenhorem, se tornem senhores de um manejo clínico que te dê tranquilidade, condição de cuidar de seres humanos que vão vir, né? Que vai ser a profissão de vocês, já que vocês escolheram ser psicólogos clínicos. Todo mundo fez psicologia, né? Não tem ninguém de outra área. Não? Tá. Pergunta da PUC? Tá bom, um pouquinho massa, vamos lá. Não, eu já tive aluno jornalista, a Liliane Horádio. Hoje ela era alguém que eu queria convidar convidei para vir dar aulas extras, porque assim, durante o curso, eu quero saber de vocês também, a cada momento, vamos junto nesse início para pegar o pé do que é, e lá na frente vocês vão me dizer que aula está faltando, quem que vocês querem que eu traga. A primeira pessoa que eu quero trazer é o Juliano Peçanha. Mas eu queria trazer, eu já cheguei a convidar a Liliane Horádio por causa da história dela. Ela vem do jornalismo, faz o curso de AT, se especializa em fenomenologia acompanhante terapêutico, vai fazer... como chama aqueles caras do jornalismo que faz assessoria? Vai fazer assessoria de imprensa de um grupo de teatro ligado à PUC, do Peter Paul Pelbar, chama Waynes, põe no Google, que é um grupo de teatro cujos atores são todos pacientes psicóticos, autistas, enfim. Então ela entra para fazer a parte de assessoria de imprensa, pegando a parte de jornalista dela, mas com o AT ela completa a coisa. E hoje ela está trabalhando laboratório de expressão corporal, uma coisa assim. E eu queria trazer ela para dar uma aula para vocês do que ela anda fazendo. Mas ela está no meio do doutorado dela, então
talvez o semestre que vem, talvez o ano que vem, vamos ver. Bom, mas por que eu lembrei dela? Por causa que todo mundo é da PUC. Tá. Como que nós vamos ampliar esse manejo clínico, para vocês terem isso à mão lá? Através do método. Método. Vocês vão aprender isso também. Por causa do rigor, por causa do rigor e por causa de uma das características mais fortes, vamos dizer assim, umas expressões mais fortes que nos distingue dos animais, das plantas, dos outros entes, nos distingue de pedra, de animal, de planta, é a linguagem. Né? Então, para a fenomenologia, pensando no rigor, o estudo da linguagem é uma coisa fundamental. E nós vamos mergulhar nisso nas outras aulas. Tudo isso para dizer o seguinte, toda palavra, para um bom Fenô, ela é uma palavra a ser buscada na origem, na etimologia dela. Porque é através da etimologia dela que você vai ter uma compreensão mais precisa, já que a fenomenologia peca por não ter precisão, melhora um pouco a precisão se você compreender, entender o que é, né? Entender e compreender, sabe a diferença? A caneta compreende um tanto de tinta. Tá? O livro compreende palavras. A caixa de lenço compreende os lenços. Continente conteúdo. Entendimento não precisa ter compreensão. Não precisa estar abarcado. Você pode entender uma coisa, mas aquilo não faz raiz em você. Você não concorda. As palavras concordar. O que é acordar? Vai, me ajuda. Fernanda, de novo. Vou pegar no teu pé, Fernanda. O que é acordar? Você sabe? Não. Quer arriscar? Tem a ver com você acordar algo? Tem a ver com acordar. Acordar. Concordar. E o cordar? Eu quero acordar. Quem arrisca? Vai, gente, me ajuda. Coração, gente. Cordes. Cardiologia. Cardio. Corda. Então, acordar é fazer um combinado com o coração. Temos um acordo. Estou de acordo com isso. Estou ligado amorosamente, cordialmente com tal coisa. Então, o concordar é eu junto com aquilo entro em ressonância. E essa ressonância não desafina. Fica algo que nem uma dança, que você dança sem atravessar a música. Então, meta-odos. Mesma brincadeira de origem da palavra, etimologia. Quer ver onde você acha algo parecido? Parecido. Odos, ex. O que é ex-odos? Lembra? Êxodo, obrigado. Então, o que será que é? Ex é de existir, ex, externo, excomungado. Sair? Isso, é parecido com sair. Ex é fora. E odos, de êxodo. O que é odos? Caminho. Odos, odós, caminho. Então, o êxodo dos judeus, quando fugiram do Egito, que estavam lá como escravos, é um caminho para fora do Egito, da escravidão. Êxodo. Meta, o que é meta? O que é um guarda? Quem é que gosta de futebol? O que é um guarda-metas?
Vai, gente. Alguém gosta? Ninguém gosta, né? Tá bom. O goleiro guarda a meta, é um guarda-meta. O goleiro guarda a meta. O que é a meta? É o objetivo do jogo. Fazer um gol lá na meta. A meta é meu objetivo. Então, meta, odos. Caminho que leva a um objetivo. Então, um método é uma série de procedimentos que ajuda que você chegue a um determinado objetivo que você deseja conquistar. Então, para a gente conquistar a nossa caixa de ferramenta cheia de truques, brincadeira, tá? Cheia de coração, para a gente poder atender e receber o nosso paciente, porque tudo é feito para o fenomenólogo de ausência e presença. E para as ciências naturais, como eles ficam só nessa história de só o que pode ser medido, o que pode ser pesado, o que pode ser capturado, quando a Dani não está aqui, porque ele não pode pegar ela, então ela não existe, ela não está. Como é seu nome? Juliana. Tá te surpreendendo, Juliana? Uma cara de espanto. Não, atenta eu vi. Só que te levou num lugar, né? Opa, que é essa loucura que ele está pondo aqui? Bom, então, meta-ódios. Nós temos que aprender o método fenomenológico. Na verdade, fenomenologia não se aprende, fenomenologia se vive. Então, como é que nós vamos juntos ir saboreando? Né? Isso é outra coisa importante. Saber algo. Pode botar no dicionário. Saber e sabor são sinônimos. A criança pequena, quando está descobrindo o mundo, que ela acabou de chegar, ela descobre pela boca. Toda criança pequena pega tudo que vê e põe na boca. É a maneira que o humano tem de conhecer alguma coisa. Trazer para a boca. Metaforicamente falando, é se integrar de alguma forma com aquilo. Se entregar àquilo e a partir disso integrar. Conseguir a compreensão. O lenço foi colocado dentro da caixa. Consegui fazer isso. Então, nesse caso do saber e do sabor, para Fenô, no sentido de praticar o método da fenomenologia, implica em a gente saborear um modo de existir onde tudo que a gente faz está marcado por essa entrega, por esse envolvimento, por essa atenção que aguarda que aquilo que veio ao encontro nos diga, converse com a gente para dizer do que se trata. E isso é totalmente diferente, às avessas, quase o sentido contrário de quem está usando o método, metodós, um caminho que tem como objetivo, no caso das ciências naturais, meta das ciências naturais. Não é assim? Ciências naturais? Meta das ciências naturais. É libertar o fenômeno? Ajudar que ele venha? É o contrário, não é? Capturar. Então, meta das ciências naturais, capturar. Prender. Dominar. Dominar. E a partir desse domínio, testar hipóteses. A partir da testagem de hipóteses, uma vez confirmada, criação de leis, aliás, de teorias. A partir da confirmação da testagem dessas teorias, leis. Como eu faço isso nas ciências naturais? Eu fatio. Quer ver um exemplo primeiro de fatiamento? Res cogitans, res extensa. Já é o primeiro fatiamento. Aquilo que tem extensão e aquilo... entes que pensam.
Então, eu, pesquisador, lá, objeto. Então, sujeito, objeto, corpo e alma. Enfim, a divisão bem comum, bem dupla, que vocês já experimentaram. Vocês tiveram, todo mundo já teve sistemas e métodos, não teve? Ou então metodologia científica. Tem uma cadeira na psicologia que vai falar sobre metodologia científica especificamente. Bases epistemológicas, vocês já viram isso. Então você tem uma hipótese, você vai para o fenômeno, estudar o fenômeno a partir daquela hipótese que você já pensou antes, e aí você aplica essa estrutura de troca com aquele fenômeno que veio no teu estudo para provar que aquela tua hipótese está correta, ou provar que aquela tua hipótese está furada, certo? Isso faz o quê? No mais das vezes? Que eu vou buscar exatamente, do jeito que o homem é egoísta, egocentrado, vaidoso. Claro que quando eu vou com uma hipótese, eu tenho que provar que ela existe. Eu não estou afim de ser contrariado como pesquisador. Então eu acabo torcendo os fatos, eu acabo melando, me escapa. Ou não. Porque também é inegável que a gente colocou um homem na Lua, que você liga a TV e aparece a imagem que eu estou filmando aqui. Isso tudo é produto das ciências naturais, da pesquisa de res cognitas resistência, que deu a oportunidade dessa evolução tecnológica tão grande que a gente tem hoje em dia. Então não é para descartar, joga fora. Mas talvez esse método não seja adequado para filmar uma aula e sobe para a nuvem, lá na nuvem a Dani pega e edita e joga na nuvem de volta e vocês entram. É adequado para isso. Mas não é adequado na hora que você está lá cordialmente ligado a um ser humano que veio te buscar em sofrimento dizendo que está pensando em se matar. Aliás, nem que está pensando em se matar. Ele vem falar assim para você, olha, tem um pensamento que não me larga, que eu quero me atirar nos trilhos do metrô. Toda vez que eu vou no metrô, eu nem estou passando mais perto, porque eu chego perto do metrô, fico ali, pula. Tem quase uma voz falando para mim, para pular. Ou não, ou tem uma voz que toda vez que eu vou, fala para mim pular. E assim vai. Ciências naturais, fica complicado. Porém, não fica complicado se eu tenho um autista que não fala, que tem uma dificuldade de ter uma troca de linguagem com quem quer que seja, e aí a ciência mais avançada dentro da psicologia, que usa o método das ciências naturais, desenvolve o AMA, do pessoal cognitivista, behaviorista, e aplica um protocolo de ação, a caixa de ferramenta deles, aplica ali e a criança adquire linguagem. Então também não é para descartar. Mas aqui a gente não vai usar esse método. Esse método você já aprendeu na faculdade e aqui é um outro método, que é fenomenologia. Tá. Tá claro essa história dessa diferença? Tá? Não. Tá? A base principal, vocês conseguem pegar? Ou o que eu elegi, a minha hipótese? Eu sou vaidoso também. Eu tenho uma hipótese. Qual é a principal diferença nessa base epistemológica de ciência natural e ciência natural e método da ciência natural, fenomenologia? Vai, gente. Arrisca. Pensa junto comigo. O que eu escolhi é binário unitário. Ou seja, no res cognitas da resistência, eu parto de que tudo que existe tem um fora e um dentro. Todos os fenômenos se dão a partir do pesquisador e pesquisado, e aí corpo e alma, sujeito-objeto, causa e efeito. E aí eu tenho um elemento super importante que é o tempo. Porque para eu ter causa e efeito, corpo e alma, sujeito-objeto, eu e mundo, causa e efeito, eu e mundo, enfim, eu preciso de um tempo linear.
Aqui é passado, aqui é presente, isso tudo, tá? E aqui é futuro. Linearizado. Então eu num ponto presente falo do passado e falo do futuro. Mas eu interpreto todo mundo a partir dessa linearização. Então, por exemplo, eu tenho uma questão que as ciências naturais não conseguem resolver, e não é de cordialidade com o paciente, né? Não é amor, não é dor de 0 a 10, né? Eles não conseguem resolver, até hoje não conseguem responder a pergunta que nunca quis calar. O que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque como eu estou trabalhando com linearização, essa questão dança. Nem tem polêmica. Né? O ovo não, porque a galinha veio, a galinha que botou, fica nisso. A Fenô resolve. Por quê? Porque como ela não usa o tempo linear, ela não está trabalhando com causa e efeito, né? A causa é o ovo, a galinha é o efeito. Que por sua vez é a causa do pinto, do próximo ovo, que por sua vez assim vai. Na fenomenologia, nós vamos trabalhar com um tempo instantâneo, que nem tem a ver com a história do presente aqui. Por quê? Porque ele é concomitante. Então, é nesse instante, como se fosse um chafariz, eu não estou com linearização. Esse instante onde eu me encontro, onde vocês se encontram, está presente. Nesse instante. Tudo que vocês já foram e tudo o que vocês vão ser. Então, nesse instante, se vocês pensarem à noite deitando na cama, todo mundo fecha o olho e pensa na sua cama, vocês estão deitando lá. Nesse instante, a tua cama, a tua casa e o sono que vem já está aqui, na ausência. Nesse instante, quando vocês nasceram, saíram do ventre da mãe de cada um, já está aqui, na ausência. Mas é a partir do instante. E esse instante, ele é vivo. Isso significa que ele surge e acaba. Ó. Veio, foi, veio, foi, veio, foi. Isso é uma experiência humana de trânsito, isso que é o transcender. O ser humano transcende, porque ele está surfando o tempo, que não é um tempo linear. O tempo linear também existe, né? Quando bater 12:30, nós vamos encerrar a aula. Cansados. Reparem nisso. Se vocês não saírem daqui cansados para a PUC, a aula foi uma porcaria. Tá? Porque eu estou trazendo vocês para experimentar, saborear a Fenô, que é um registro que vai na contramão do que vocês estão acostumados. Para vocês chegarem na PUC, vocês precisam usar ciência natural, senão vocês não conseguem chegar. Mas vocês também estão usando ao mesmo tempo Fenô. Por quê? Porque a PUC está aqui agora nesse instante. Ó, eu acabei de trazer ela quando eu nomeei. O caminho, as ruas, Perdizes, Sumaré, pronto, ela vai aparecendo. Nesse instante, que veio e foi. E o tempo todo vem e vai, vem e vai, vem e vai. Isso é o pulsar do mundo. Teu coração pulsa, teu pulmão abre e fecha. Né? Eu gravei uma pílula no Instagram falando de respiração. Né? Nós somos seres que respiram. As árvores, as plantas também respiram. Né? Deus respira nas árvores, nas plantas. Nós somos seres que respiram. Então, respirar é res, vocês já aprenderam, coisa, e pirar. Pirar, é etimologia de fogo. Né? Pirâmide, piragril, né? Pira, sei lá o quê, é fogo, arder. Seres humanos são existências que têm essa característica de arder. A gente vai ardendo.
Então, esse arder é isso. Surge e acaba, surge e acaba, surge e acaba, surge e acaba. A gente está nesse tempo aqui. O Alexandre Valverde escreveu Ruptura, Solidão e Desordem. É uma tese de mestrado dele que é Ruptura, Solidão e Desordem. Ele tem um esquema, instante que vai como futuro e volta como passado. E dá a ideia do infinito. E quando você está experimentando uma psicose, isso arrebenta. E ele fala de uma pressão avassaladora do tempo. Não vou ficar procurando o gráfico. Que aí isso é uma dobra. É a dobra do tempo. Instante, vai como futuro, volta como passado. Na dobra do tempo, quando ela desdobra, no caso da explicação que ele está dando para a experiência psicótica, vira um círculo. Tudo ao mesmo tempo agora. Não tem futuro, passado e presente. Não tem essa linearização e muito menos esse chafariz. E dá uma anomalia. Mas isso a gente estuda com calma mais tarde. Só para ir dando uma ideia de como a gente vai usar esse método na prática concreta, para vocês também terem algum sabor direto. Tá bom? Então, e isso aqui, gente, eu acho que dá para trazer a ideia, em vez de então uma coisa dupla, né, de binária, eu e mundo, corpo e alma, causa e efeito, presente, passado e futuro, eu tenho uma unidade. Então não tem mais corpo e alma, eu e mundo. Né? Eu e mundo somos unos. O Heidegger fala em mútuo encontrar. Mútuo encontrar de presente, passado e futuro. Então eu tenho uma unidade. Quem melhor fala isso que eu encontrei, sabe esse cara que tem sob pseudônimo Eckhart Tolle? Eckhart é a referência a um padre alemão da época do Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, e ele foi condenado pela Inquisição por saber mais do que convinha. Essa é a frase da... E aí tem um cara em inglês que pegou esse nome como fala quando tem um pseudônimo, Eckhart Tolle, T-O-L-L-E, põe no Google também. Tem uma frase dele que é assim: você não está no universo, você é o universo. Um ponto focal onde o universo está se tornando consciente de si mesmo. Você não está no universo. Você é um ponto focal, do universo que se torna consciente de si. Eu estou estudando Hegel com o Juliano, num grupo de estudo que a gente tem toda sexta-feira. E o Hegel, um dos pontos que o Hegel é um autor difícil pra caramba, dá de 10-0 no Heidegger, e de dificuldade de compreensão. Mas uma das coisas que eu saquei, a gente estava discutindo isso, não foi só o Juliano sacou, enfim, o pessoal do grupo sacou, é que, de repente, para o Hegel ficou muito claro que a consciência, que o Hegel trabalha com consciência, nós não vamos trabalhar, mas ele trabalha com consciência. A consciência, de repente, se torna consciente dela. Então eu venho, eu percebo que eu estou aqui, e esse movimento, esse ser, a surgência, cada um de vocês é uma surgência. Com o tempo surge junto conosco, concomitantemente, que é o raio do ser com do Heidegger. Né? Ser com. Vocês já ouviram isso várias vezes, acho.
Se não, estão ouvindo agora. Ser com é um existencial super importante. Isso quer dizer o quê? Que não tem nada existindo, nada é, nada existe, de uma maneira possível de ser isolada. Tudo que existe, existe com. Então, se os confins do universo nesse momento estão existindo em algum lugar, sou eu que estou levando todo mundo junto comigo até os confins do universo. Mas onde ele está? Ele está aqui com a gente, senão não dá para falar dele. É nesse sentido que eu estou interligado com tudo. Esse texto ó, é do Thich Nhat Hanh, assim que fala o nome dele. Ele é um lama budista vietnamita. E ele escreveu O Coração da Compreensão, que é um mantra, um sutra, que fala sobre essa questão de tudo ser um. E o mantra correspondente é Tayata. Essa palavra é interessante, depois a gente vai mergulhar nela também, que é Tayata Om, Tayata Gate Gate Para Gate Parasangate Bodhisoha. Esse é o mantra correspondente. E Tayata é talidade, ipseidade, é o mesmo do mesmo, aquilo que se mostra como se mostra. A igual a tautologia. O Heidegger vai usar uma tautologia numa palestra sobre linguagem. Ele fala, linguagem é linguagem. Imagina, ele entra para uma palestra cheia de gente, 5 vezes, 10 vezes mais do que aqui nós estamos, e ele chega e fala, minha palestra é sobre linguagem, eu estou resumindo, tá, gente? Mas tem um livro, depois eu passo para vocês. E eu tenho para dizer para vocês, é uma tautologia, a linguagem é a linguagem. Mas vocês podem me perguntar, onde é que quer chegar esse senhor que vem aqui falar sobre uma palestra sobre linguagem e diz para nós que A é A, que linguagem é linguagem? Aí ele fala, talvez seria interessante, pelo menos por uma vez, chegarmos onde já nos encontramos. Ir aonde já estamos. Que tem a ver com a presença do início da aula que eu estava falando, etc. Enfim. Bom, eu sou a Giovana, Gi, como vocês quiserem me chamar. Estou no 4º ano da PUC. E desde o começo, quando eu descobri o que era ter, eu fiquei com vontade de fazer, mas eu queria fazer em Fenô, e quando eu descobri, foi o caminho certo, assim. Então, e você quer fazer o que como AT? Então, nossa, essa pergunta é muito difícil. Não precisa responder, mas se a pergunta fez ninho, já vai te ajudar a ir aonde você está. Sim. Eu faço um estágio que eu fiz no semestre passado e continuo num lugar que os psicólogos trabalham como AT. E eu tô vivendo isso sem ter o estudo. Uhum. Então é legal agora dar essa base. Assim. Então, aí volta a pergunta, isso o quê, né? Estamos descobrindo. Então, vamos lá. Então, desculpa. Essas experiências, tudo que você tiver lá, se aquilo que eu estiver ensinando, falando, né, ajudando vocês a compreenderem junto comigo, brotar de você uma pergunta para uma vivência, para uma coisa, algo que pode interromper, pode, né, gente? Isso sai para ela, para todos vocês. Pode interromper e colocar, porque é mais legal as amarrações dos conceitos em cima dos exemplos do que eu ficar aqui vomitando o conceito para vocês, tá? Tá bom. Então, Meu nome é Ângela, eu estou no 3º ano da PUC, 5º semestre, e eu também sempre sempre me interessei por AT, mas não sabia que existia de Fenô. E aí esse ano eu me animei muito para fazer e acabou que tudo ornou para eu fazer, então deu certo. Isso. bem-vinda. Obrigada. Meu nome é Júlia, mas em geral me chamam de Jubi. Eu tô aqui por acaso, assim, porque elas falaram Jubi, até Fenô. Eu pensei um pouco assim, aí eu ri. Então eu tô aqui bem por acaso, mas estou aberta. É isso. Então, e é um acaso que está te trazendo nutrição, ou tá? Tá bom. Por isso que eu tô aqui.
Não, você podia vir por acaso e isso que você viu até agora falar, ó, Arthur, tô morrendo de sede e eu não sei, tô pensando o que eu vou fazer, porque não é... Pode ser, mas não. Tá bom. Não, gente, eu preciso desse feedback, porque a ideia é levar todo mundo junto até o final. Se eu estou dando uma aula que tá maçante, não tá legal, né? Eu vou mudar, eu tenho flexibilidade. Um bom professor, ele só é um bom professor se ele prestar atenção e focar em aprender, não em ensinar. Tá? Então eu preciso, foi por isso. Eu sou Gregório, eu queria fazer esse curso desde que eu entrei na PUC, na aula de Fenô 1, que o Michel deu foi lá para apresentar o instituto e eu sempre quis fazer parte. E daí eu comecei a ler mais psicanálise, eu entrei em alguns grupos de estudo em psicanálise lacaniana, começou a fazer muito mais sentido assim, eu falei, não, preciso estar na hora de eu ir. Não é hora de eu me encaminhar tão cedo, preciso conhecer Fenô ainda, que o negócio me convidou, então vim para descobrir, assim, já a primeira aula, já fez sentido tudo, tá tudo melhor. Lá, vai atrás, Gregório, do Lacan. O Lacan foi aluno do Gurdjieff. Eu trago o nome direito, que eu não vou saber escrever. Gurdjieff é um russo que deu aula na França. E nessa classe, de 33 a 39, estava presente o Lacan, o Merleau-Ponty, o Brentano. Imagina, gente, estudar só isso. E o Gurdjieff é que apresenta para ele a coisa do desejo, que vai contra. É uma releitura da libido do Freud. Nós vamos falar da libido também depois, que para nós também faz super sentido, mas é outro departamento. Enfim, é só um tempero. Vai atrás, você vai adorar. Meu nome é Juliana, eu estou no 4º ano de psico na PUC também. E eu acho que a primeira vez que eu entrei em contato com a T foi através de um documentário que eu estava assistindo um pouquinho antes de entrar na psicologia. E me intrigou muito porque que a psicóloga ficava andando atrás da menina e frequentava os lugares que a menina frequentava. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, nunca tinha visto. Para mim era aquele modelo tradicional, né, de clínica. E aí eu fui procurar um pouco, entender, mas acabei deixando de lado. Daí no 2º ano da faculdade eu assisti uma palestra, né, com a Gabi sobre um grupo de acompanhamento terapêutico chamado GIP. E aí aquilo fechou, assim, pra mim. Aí eu entendi o documentário que eu tinha assistido há uns 2 anos atrás. Eu entendi do que se tratava. E eu passei por uma vivência nesse grupo de acompanhamento terapêutico, achei muito interessante. E ano passado, de novo, eu estagiei, né, dessa vez fiz estágio, num outro grupo de acompanhamento terapêutico, que é o que a gente tá até hoje. A gente fez as 3 no mesmo É, tempo. eu também. E acho muito interessante desde então, desde do documentário, me intriga bastante. Então, aqui intriga e curiosidade é uma palavra proibida para nós. Nós vamos usar sempre sincero interesse. Ótima! Obrigado pela pergunta. É isso que eu preciso de vocês. Ótimo, ótimo. Porque, de repente, você vai no zoológico e tem muita curiosidade de ver todos os bichos lá, saber da vida deles. Ou você entra no National Geographic, no Netflix lá, e assiste alguma coisa por curiosidade. Eu sinto essa palavra menos implicativa, menos engajativa. Guimarães Rosa usava um monte de palavras neologias. Eu também, tá? Diz que é coisa de esquizofrênico. Então, essa coisa da presença envolvida, ela está mais dita quando você fala sincero interesse do que quando você fala curiosidade ou você usa outra. Que era, intriga, Porque intriga também, o Bolsonaro está fazendo um monte de intriga. Né? Não é isso, é sincero interesse. Se o Bolsonaro tivesse um sincero interesse, talvez a gente tivesse... Bom, ele ia ser um outro homem, não esse que ele é, mas enfim, ele vem sendo, né, pelo menos. Tem isso também, né, gente? Nunca ninguém é nada, né? Assim, o livro né? Ser humano é um sendo. Até o Bolsonaro.
O Bolsonaro é, você acha? Não sei. Isso é outra coisa que nós vamos ver juntos também. É um ser, estar, fala de uma ligação direta com o verbo. No princípio era o verbo, então no princípio é ser. E o do ente é, homem é um sendo, é o particípio presente do verbo ser. É particípio presente do verbo ser. Então ente, que é particípio presente do verbo ser, presente. É a hora que você consegue sedimentação, consegue a foto, sabe? Plá, peguei. É a hora que captura. A hora que captura vira ente. Nós, usando o Fenô, nós vamos aprender a trocar o pneu do carro com o carro andando. A gente não precisa que ele pare. Mais ou menos isso, tá bom? Vamos lá. Eu sempre gostei muito de Fenô. O seu nome? Isabel. Isabel. Eu sempre gostei muito de Fenô, desde o primeiro ano, assim, tô no quarto agora. E até foi um pouco por acaso, assim, eu tava pensando em formas de começar a atuar, porque eu sei que demora muito, né, pra você começar realmente a ter algumas práticas. E aí eu vi que tinha esse curso, eu falei, por que não? Então, e o que parecido com a Giovana, Isabel, o que é na tua cabeça o atuar? Porque às vezes a gente fica muito na teoria da psicologia. Então, mas o que você quer fazer na atuação? Quando você estiver lá. Não sei. Ótimo. Então, isso é muito importante, gente. Se vocês já soubessem, nem fazia sentido o curso. Né? Então, falar... Então, isso. E aí, vocês estão falando sobre. Né? Imagina o dia que vocês vão conseguir falar não sobre, mas de. Não sobre aquilo, mas daquilo. Né? Provavelmente vai coincidir, acho eu, com estágio, se bem que você já tem um pouquinho de experiência, que é estar lá mesmo. E aí, todo serve, tá bom? Vocês têm uma vozinha lá em casa, bem Alzheimer, assim, bem pondo shampoo para temperar a salada, é assunto para nós, tá? Vocês riem, eu atendi uma senhora que punha shampoo, botava água no fogo no balde de plástico. Tinha que ir lá e intervir. Né? E nos dias de hoje, que intervenção está podada, porque a luta antimanicomial, bababá, nós vamos discutir isso também. É muito bonito. Não tem mais que ter manicômio, não tem mais que ter... Deixa os doidos... Aspas, que é mais louco que eu. Então não é só... É só um detalhe do politicamente correto e errado, né? Falar doido, por exemplo. Né? Pessoas com dificuldades. Né? Quem não tem? Não tem que intervir, tem que deixar elas fazendo o que bem entender. Né? Aí põe fogo no apartamento e tudo bem, não tem que mexer. Então isso é uma coisa para a gente discutir seriamente. Tá? Porque até o que ele é chamado para intervir, vocês não fazem ideia. Intervir mesmo, pegar, chamar a remoção, ir com o enfermeiro, que se tiver curso de AT, ótimo, às vezes não tem. Tá bom. Bom, eu sou o Gustavo, estou no quarto ano na PUC também. Eu também me interessei desde o começo, assim, foi bem parecido, você apareceu no aula do Nishan também. Só que naquele momento eu não achava que eu tinha ainda, sei lá, a desenvoltura, de repente o preparo para me colocar nessa situação de acompanhar e etc. Foi sempre o que eu quis, assim, né? E eu acho que o AT, para mim, eu acho que vem muito desse modo de estar junto com uma pessoa. Então, esse acompanhar é o que me chamou a atenção, assim. Porque, por experiência própria, eu sei que tem muito sofrimento que não é o entendimento que vai te ajudar ali a falar qualquer coisa que beneficie alguém. Eu acho que tem uma coisa muito de estar junto, né? E aí foi o que me trouxe aqui, assim, aprender modos de estar aqui de um modo. Então, e a ideia é muito essa, começando por vocês. Né? Essa provocação que eu fico o tempo todo trazendo vocês para vocês aprenderem como se fosse um aprendizado, tá, gente?
mas terem familiaridade, conseguirem desenvolver uma familiaridade de estar consigo mesmos. Né? De estar tão consigo mesmo que a hora que começa uma gripe, vocês sabem antes, conseguirem detectar antes de pegar. E aí, porque detectou antes, tomou uma providência, sei lá, um chá, não vai, ia na festa, resolveu não ir para ficar. E não, a gripe não desenvolve. Ou seja, um cuidado de si que pode desenvolver num aprimoramento, que vocês não caem mais em armadilhas que vocês mesmos possam fazer para si próprios. E a partir desse bem-estar com vocês mesmos, conseguir levar isso na hora do trabalho com alguém. Eu sou a Júlia, eu tô no segundo ano de psico da PUC. E por estar bem no começo ainda, tipo, tem essa coisa de que tudo é muito legal e tudo é muito interessante. Então. Você tá aí na 3 agora. Tô na 3. E aí eu já sei algumas coisas que eu gosto e não gosto, então assim, psicanálise eu não gosto. Mas Fenô eu gosto muito, então quando eu descobri que tinha AT em Fenô, eu falei assim, meu, é isso que eu quero, vamos lá, vamos experimentar. E a AT me interessou bastante por conta desse acompanhamento que você faz. Então eu pensei, meu, eu preciso de uma experiência com o outro, porque eu não vou chegar e só no estágio ir lá e quebrar a cara e ver como é atender outra pessoa, fazer acompanhamento de outra pessoa. Então aí resolvi ver muito isso. Então, oportunidade para ficar enchendo o saco de vocês até as últimas. O acompanhamento com o outro, do outro, parte da experiência mais profunda que você conseguir ter consigo mesmo. Com todo o horror que é saber que está aqui, né? Caramba, eu estou aqui. Né? E toda a maravilha, né? Tem uma música, não tem? Todo mundo sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Tem uma circunstância que tem a ver muito com a gente, que fala desse que é tem a ver com isso. Caramba, eu estou aqui. Né? Puxa vida, eu estou aqui. É o espanto do Fernando Pessoa, né? Sei dar por isso muito bem. Sinto-me nascido a cada momento do mundo, né? Que é quando você olha as estrelas. Em francês, quando alguém está espantado, eles usam a expressão je suis sidéré. Se fizer uma tradução direta para o português, seria eu estou, ou eu sou, né? No caso estou, eu estou siderado. Por que siderado? Porque eu estou olhando as estrelas e aquele espaço sideral me toca. E me toca a ponto de ficar espantado. E eu estou brincando com essa palavra porque eu quero usar consideração. Estar siderado permite, na experiência, que você tenha o exercício de considerar, de siderar com. Então, se você conseguir isso bem unido, bem íntimo, se você ficar íntimo dessa possibilidade, desse exercício de considerar, você tem a chave que vai levar você numa boa aproximação com o outro ser humano que está em sofrimento. Uma boa aproximação com você que também está em sofrimento. Ou não, depende se seu time ganhou ou perdeu. Ou, se pouco importa se o time ganhou ou perdeu, porque o namorado acabou de te dar um pé na bunda e você caiu numa angústia profunda. Enfim, esse tipo de circunstâncias da vida de cada um de nós. É legal essa coisa, né? De consideração ter isso. Né? Então, é isso. As palavras contam tudo o que nós precisamos saber. Se a gente souber destrinchar ela, mergulhar nelas. Então, compre um dicionário de etimológico, pode servir de botar na cabeceira da cama, que vocês vão utilizar bastante. Tá bom? Meu nome é Júlia, também, e eu também estou no segundo ano. E desde que eu tive Fenô 1, também foi uma coisa que eu olhei e fiquei muito... Eu nem sabia que existia fenomenologia, na verdade, quando eu entrei na psicologia. E aí eu fiquei... Cada vez mais, de toda aula, eu ia... Nossa, quero saber mais, saber mais, saber mais. E agora estou em Fenô 3, que é meio que a última Fenô. Então eu estou aproveitando todas as possibilidades para entrar em contato com a Fenô fora da PUC também. E aí eu vi esse curso de AT e fez muito sentido para mim na hora. Eu falei, nossa, mais uma oportunidade de entrar em contato, ver, conhecer outras possibilidades, e aí resolvi vir fazer. Então você é mais apaixonada, pelo menos nesse momento,
pela questão do conhecimento, do método, do que pela prática específica. Sim. Tá. Foi mais por isso, exato. Pode ser que no final torne a ser diferente, mas por enquanto. Então, mas como isso sempre vai estar sendo... Tem que atingir vocês, é a relação sua com você. E aí você escolhe depois, se você quer cuidar de alguém, se você quer lavar louça, o que for que você quer fazer, né? Tem uma pessoa que conheci tempos atrás que tinha um marido e ela começou a estudar o Heidegger e aquela do ser para a morte, ser para a morte, ser para a morte. E aí ele fala para ela assim, pô, eu não aguento mais, era marido dela. Não aguento mais esse negócio de ser para a morte toda hora. Não, ele nunca fala de ser para lavar louça, ser para limpar o quintal, né? Nenhuma brincadeira, mas que tem a ver com a gente. Porque é isso, né? A gente também tanto limpa o quintal, que nós vamos ver mais tarde, tem a ver com a queda, como fica diante do abismo, que aí tem a ver mais com a angústia, né? Limpar o quintal tranquiliza. Ficar diante das estrelas aperta o coração. Fernanda, agora esse você eu gravei. Mas pode chamar de Fê. Tá. Então, até... Mas qual classe? Ah, sim, eu tô no terceiro ano junto Ah, com eu elas. falei, eu também tô no terceiro ano. Inclusive foi a G que motivou nós duas. E até foi uma coisa que sempre me despertou sincero interesse. Boa. Porque quando eu tava ainda escolhendo psicologia, eu fui conversar com 2 psicólogos e um deles falou um pouco sobre o trabalho dele de acompanhante terapêutico e aquilo me deixou muito... Assim, era totalmente novo e eu fiquei, nossa, que legal você poder acompanhar uma pessoa. Então eu já me interessei bastante e eu amo o Fenô muito e a gente sente muita falta quando acaba. Então a gente tem muito que ir atrás. Então fez muito sentido ser AT e ser Fenô pra mim. Uhum. O acompanhante terapêutico, de um modo geral, ele tem até por uma questão, nós vamos estudar, vai ter um módulo que é sobre isso. Se bem que acho que eu vou fazer aula reversa. A história do acompanhante terapêutico, estou pensando em fazer reverso. Ou seja, vocês é que vão fazer a aula e vão lá pesquisar, vão fazer para vocês mesmos. E aí a gente decide se a gente sorteia e alguém lê aqui, para não ficar todo mundo. Eu preciso só que vocês entrem em contato e tenham ideia do que é. Acho que aí, tudo que vocês podem pesquisar sozinhos e capturar, desde que não seja informação errada, que nem a história do AT, a história, né? Vocês podem mastigar primeiro, traz para mim, aí eu burilo para vocês. Então isso é uma das aulas que eu estou pensando em fazer. Eu vou precisar de vocês abraçarem, vocês acharem que vale a pena, senão não. Então, porque o AT, principalmente quando ele tem base mais psicanalítica, ele está sendo muito usado como uma coisa que a gente chama de ferramenta, ou pelo menos aqui em Fenô eu chamo de ferramenta. AT ferramenta. Que confunde muito com atendente também. A pessoa é atendente. Então ela, sei lá, se aposentou, se tornou atendente. É técnico de enfermagem, um curso técnico, e aí é chamado para fazer um home care em algum lugar. Mas como atendente, vai pegar a pessoa, vai levar no cinema, vai trazer de volta, vai levar no médico, vai trazer de volta, vai fazer exame, sei lá. O AT que eu quero, e o curso está preparado para isso, é AT processo. Não é para vocês se tornarem atendente, é para se tornar atendente também. Mas atendente tem que ser um detalhe do que vocês vão fazer. Eu quero vocês terapeutas num processo terapêutico com aquela pessoa que vocês pegaram, que vocês estão atendendo. Por isso que eu vou encher a paciência de vocês para isso ser um processo de autocuidado, um processo de autoconhecimento, quase uma terapia aqui. Quase, porque nós não vamos aprofundar em nada, nenhum conteúdo aqui não vai ser o lugar. Senão vira um grupo de terapia e não mais um curso. Né? Isso às vezes fica perigoso. Tem muito professor, não sei na PUC, mas em algumas faculdades que eu já fiquei sabendo, que a coisa acaba virando DR de uns com os outros, com cunho terapêutico, né? Isso tem que ter cuidado em relação a isso. Mas então, processo ou ferramenta, isso vai ser um assunto nosso muitas vezes, tá? Eu estou pegando o que vocês estão falando e vejo aquilo que está me inspirando para fazer um comentário para... Tá?
eu sou a Gabi e eu fiquei atrás de vocês nas redes sociais. Enfim, eu fiquei atrás justamente porque eu queria muito fazer o curso e fechar a turma, daí assim que eu vim parar aqui. E acho que minha questão veio também das experiências práticas, né? Eu queria embasar as experiências que a gente teve no clube, no JIP. Eu gosto muito de educação também, que eu acho que conversa muito com o fazer do AT, né? E é isso. Acho que é mais no sentido de embasar e dar uma consistência para a experiência que eu tive e que eu quero continuar tendo. Você fez o clube quanto tempo? 6 meses. 6 meses? A Você Giovana também? continuou, foi Você estágio continua lá básico dois, com a né? Tânia? A da vez. Isso. E com Morungaba também? Vocês têm ainda parceria? Tem, mas a gente não fez. Não fez? Tá bom. Tá. Bom, lembra o que a gente estava falando? Agora, terminando aqui com a Gabi. Lembra qual era o assunto? Onde é que a gente parou? Era o tempo linear, não. Tempo linear, ok. Mas eu tinha... Uno, isso. Então, ciências naturais, sujeito-objeto, causa e efeito, corpo e alma, consciente e inconsciente, né? Podemos pensar um pouco da psicanálise, consciente e inconsciente, aparelho psíquico, só palhinha, estamos fechando. Ó, aparelho psíquico, certo? Uma cápsula, psique, alma, corpo e alma. Psique, alma. Eu costumo dizer que eu não sou psicólogo, porque eu não trabalho com psique, nem com psi, nem com alma. Mas enfim, só para provocar. Aqui o que eu tenho? Id, ego e superego. Superego. Tá? E o que acontece aqui dentro dessa cápsula? Que está onde? No meu corpo caloso, na minha pineal, onde é que está a cápsula? Em cada célula neuronal, onde é que se acha isso aqui? Isso é um conceito abstrato que o Freud criou para ajudar a gente a ter uma compreensão do que é a dinâmica do ser humano. Mas para a dinâmica, o que precisa? Vai, gente, o que faltou aqui? Id, ego, superego? Qual é o elemento que faz o conteúdo do id ir para o superego e brecar e trazer e tal? O que está faltando? Vamos estudar psicanálise. Gregório, você que estudou Lacan, o que está faltando aqui? Pulsão, tá bom, pulsão serve. Mas a pulsão é movimentada pelo quê? Qual é a energia básica da pulsão? Libido. Libido. Então, a libido está aqui dentro, é como se ela fosse... Se isso aqui fosse uma máquina a vapor, e não se enganem, no final do século XIX foi inventada a máquina a vapor, que era uma máquina que fez uma revolução fantástica no mundo inteiro. Foi dali que começou a Revolução Industrial. E o Freud, muito esperto, sacou o princípio da máquina a vapor e falou, opa, será que o ser humano não funciona com os mesmos princípios? Então, o vapor é a libido. E os compartimentos dentro como chama a máquina que vai na frente? Locomotiva? Que puxa os vagões. É locomotiva, né? A locomotiva. Então, ela tem compartimentos, que é onde tem água e ferve, aí tem um êmbolo, que é um outro compartimento, e o êmbolo mexe a roda numa alavanca. Ele pegou esse modelo e fez a psique. Então, corpo e alma, etc. Isso aqui faz parte da divisão. E não se confundam, o Freud era muito mais até, a hora que vocês vão ver a atitude dele com os pacientes, do que o teórico que ele foi. Né? Ele caminhava pelo jardim com os pacientes dele. Ele ia até onde o paciente estava e ia junto. Então tá, depois nós vamos falar disso aqui também, um pouco. Mas é isso, nós estamos falando então do uno. Como que nós saímos da divisão para uma unicidade. Eu sei, estamos fechando. Então, guarda isso, que nós vamos, na aula que vem, partir dessa unicidade, falar melhor dela, para ir acostumando vocês com esse tipo de pensamento, que vai na contramão do que vocês viram até agora, tá bom? Obrigado por terem vindo.
Tchau.